Olá, tudo bom? Eu não queria gravar mais nenhum vídeo hoje, mas a intenção desse vídeo aqui acabou surgindo nas redes sociais. Um perfil no Twitter que eu acompanho do Paulo Sérgio, é @Pausse, Pausse. Ele tweetou essas informações que eu achei muito interessante e cabe até para a gente discutir a respeito dos prêmios que levam às posições dos jogadores, tá? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que cada um tem direito a opinar como quer. Eu vi várias seleções do campeonato, e ao invés de reclamar de alguém que eu achava que estava muito incoerente, vi sim, umas seleções que eu achava muito ruins. Mas ao invés de ficar reclamando, eu falei assim, cara, eu vou fazer só a minha, que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, vou colocar também o link da thread do Pulse que originou esse vídeo, e eu fiz a minha, e assim, tô tudo bem com isso, tá? Vi o prêmio Bola de Prata, não concordei com tudo, me chamou muita atenção o Rodrigo Caio não está na seleção, que eu achei uma grande injustiça, especialmente quando a gente lembra que ele foi muito criticado pela imprensa paulista, quando estava no São Paulo, fez uma temporada perfeita em outro clube, e não colocaram ele lá. Achei uma tremenda de uma injustiça. Para mim, se eu fosse fazer uma crítica à Bola de Prata, teria sido essa. Mas eu acho que assim, quando a gente critica coisas de opinião, fica uma coisa muito subjetiva. Então eu acho que é uma injustiça absurda, o pessoal que elegeu no Bola de Prata vai achar que não é, e aí fica por isso mesmo, né? Então cada um com a sua opinião. Mas quando a crítica se transforma em objetivo, quando você vê alguma situação em que você analise, você vê que tem algum déficit, alguma falha, alguma coisa que acabou gerando uma premiação que é contestável, aí eu acho que a coisa muda de figura. E foi isso que o Paulo falou. Tá? Isso tinha me chamado a atenção na época, houve uma mudança. Tá? Eu lembro quando isso aconteceu. Tá? Eu lembro desse dia que aconteceu, eu só não lembro o motivo e também não lembro exatamente por que aconteceu. Se alguém achar o momento exato em que mudaram o Everton Ribeiro de posição, eu vou te explicar o que isso acontece. O Everton Ribeiro, antes ele estava numa faixa de posição que ele disputava com certos jogadores. Tá? E colocaram ele na mesma posição da Arrascaeta. Então, ou entrava um ou entrava outro. Isso, para quem acompanha, seja a premiação ou o próprio time do Flamengo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Né? São posições. O Everton Ribeiro e a Arrascaeta, eles são dois meias, mas eles costumam jogar de formas diferentes. Né? Dá para você ver isso até estatisticamente. O Everton Ribeiro joga um pouco mais recuado, a Arrascaeta um pouco mais adiantado e tudo mais. Então, eu vou tentar explicar para vocês. O resumo desse post é por que o prêmio Bola de Prata mudou o Everton Ribeiro de posição no meio do prêmio. No meio do prêmio. Porque assim, é como você muda as regras no meio da competição. Acaba gerando uma injustiça. Tá? Isso não é uma crítica clubista, não tenho nenhum problema com essa premiação. Não vejo assim nenhum grande drama de ter perdido, mas eu acho que assim, cabe a gente tentar entender por que aconteceu isso. E aí você tentar entender. Se a gente for olhar, eu vou incluir esse post também, eu vou incluir também esse link no post também. No final do primeiro turno da seleção do campeonato, tá? Assim, final do primeiro turno, o Everton Ribeiro estava disputando posição. Deixa eu dar uma olhada aqui. A seleção do Bola de Prata. Ele disputava a posição e estava vencendo a competição, não é isso? Ó, Dudu, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então, a trinca de meios era Dudu, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ou seja, os dois jogavam juntos. Tá? Os dois jogavam juntos. Em algum momento, que não sabemos exatamente qual foi, porque eu não consegui encontrar isso. E assim, é importante falar, nesse momento, o Everton Ribeiro não só estava como titular da seleção, como ele era titular absoluto. Ele tinha 6,48 pontos. Os concorrentes dele na posição, nesse momento, no final do primeiro turno do campeonato, era o Pedrinho do Corinthians e Jean-Pierre do Grêmio. Pelo campeonato que todos esses jogadores já fizeram, você pode imaginar que fatalmente o Everton Ribeiro venceria. Tá? Venceria. Não venceu por quê? Porque, repito, mais uma vez, mudaram o jogador de posição. E aí, assim, eu não tenho nenhum problema com premiação. Como eu falei, a minha crítica pessoal não seria a essa troca, mas o problema é quando você muda as regras no meio do jogo. E aí fica uma coisa assim, cara, por que Bola de Prata mudou a regra no meio do jogo? Por que Bola de Prata fez isso? Tá? Bom, quando mudou, o que eles fizeram? Eles colocaram o Arrascaeta na categoria segundo atacante, tá? E que na terceira posição apareceu o Bruno Henrique. E entre os dois apareceu o Dudu. Ou seja, o primeiro colocado da posição, o segundo atacante, era o Arrascaeta. O segundo colocado era o Dudu. E o terceiro colocado era o Bruno Henrique. Aí você fica falando assim, meu Deus,
vai ter alguém do Flamengo nessa posição. E assim, se eu concordo com a Arrascaeta de segundo atacante, olha, eu não sei se eu concordo, mas até que faz um pouco mais de sentido em relação a você colocar ele e o Everton Ribeiro disputando a mesma faixa, tá? Enfim, e aí, em algum momento, o Everton Ribeiro foi modificado de posição e o Arrascaeta, e o que aconteceu? Isso abriu o caminho para o Dudu. O principal beneficiado dessa mudança foi o meia Dudu no Palmeiras, como segundo atacante. Ah, mas tá certo chamar o Dudu de segundo atacante? Ela não é tão ruim assim não, tá? Então o que aconteceu? Nessa mudança, e eu não tô acusando ninguém de nada, não tô acusando de ninguém de nada, só tô falando o seguinte, que quando mudaram as regras no meio do jogo, o principal beneficiado foi o Dudu. Por quê? Porque ele disputava a posição com a Arrascaeta, que fez um campeonato melhor do que ele, e o Everton Ribeiro acabou sendo prejudicado nessa mudança, tá? Então, com essa mudança, acabaram se beneficiando e garantindo que um jogador do Palmeiras entrasse no meio de campo dessa situação, tá? Provavelmente, se não tivessem mudado, eu acho que o Arrascaeta seria o primeiro da lista de segundo atacante e o Bruno Henrique teria superado o Dudu como segundo atacante. Com essa mudança, o que aconteceu? O Dudu acabou entrando na seleção do campeonato e o Everton Ribeiro não entrou, né? É aquilo assim, não sei exatamente como o jogador vê isso, mas acho que não foi uma coisa muito legal. Se você me segue nas redes sociais, eu sou o @cronistaesporte, e no Twitter e no Instagram. No Facebook você me acha como Cronista Esportivo. E se você chegou até aqui, por favor, dê um like aí, o seu troféu joinha no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço do Thiago, tchau.